Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula hoje. Estava com saudade de vocês. Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar alguns recados. Sempre que o nosso link ele é fixo, tá? Então, todas as vezes que tivermos aula, é o mesmo link, ele está postado lá no Cigarro, logo no início da página da nossa disciplina. Então, toda vez que vocês tiverem uma dúvida, é só copiar o link lá, que vai ser a mesma aula. Normalmente, se não tiver aula, se acontecer algum problema, eu mando mensagem antes. Se eu não enviar nada, é porque a aula está normal, a gente vai ter aula síncrona como combinado. Tranquilo até aí, pessoal? Então? Tranquilo, professor. Agora, depois, não agora, só queria que, antes de acabar a aula, o senhor falasse sobre a nossa avaliação e se pudesse deixar mais tempo, como o senhor deixou lá o recado lá no sistema, que o senhor tinha dado que a nossa prova seria amanhã e tal, e explicasse direitinho. E botasse mais tempo, viu? Eu agradeço. Perfeito, André. Eu vou colocar lá. A prova é bem simples, André. Nem se preocupe, é só um questionário para você responder com conteúdo. Alguém ficou com alguma dúvida do nosso conteúdo anterior? Não. Não? Boa tarde, Maria Laís, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Bom, se não tem, é tranquilo, a gente falou um pouco sobre comunicação na última aula, e agora a gente vai começar a parte de empreendedorismo. Quem daqui pretende ser um empreendedor? Acho que eu já fiz essa pergunta quando a gente começou a disciplina, estou reforçando agora. Oi, André, pode falar. Não, só levantei a mão. Eu pretendo, sim, professor. Eu lembro que você também tinha comentado, André, realmente. Se futuramente eu realmente, assim, desse certo, assim, não só eu sou da área de cuidador, né, que eu entrei agora, mas também eu sou da área de meio ambiente. Sim. Então, se futuramente eu tivesse a oportunidade e desse certo, eu abriria, tipo, uma empresa, alguma coisa assim, de reciclagem, ou fazer alguma coisa assim, desse coisa para ajudar a questão do meio ambiente. É uma ideia, né? Já trabalhei com isso e tudo, eu sei que dá trabalho, mas se Deus me permitir fazer isso, eu farei. Também dá dinheiro, viu, André? As duas coisas. E existe uma demanda muito forte. As pessoas produzem cada vez mais lixo e as pessoas cada vez mais envelhecem. Então, as duas áreas que você está são áreas que têm um potencial de crescimento muito grande. Boa tarde, Carmen. Seja muito bem-vinda. Na realidade, professor Jair, eu tenho um bazar online, né? Ah, que legal. Então, talvez isso, algumas ideias, lembrem-se, essa disciplina é para despertar o interesse de vocês. Mas a gente vai trabalhar algumas características empreendedoras, mas pela minha experiência, não sei se eu já contei para vocês, eu fui consultor de empresa durante muitos anos. E eu atuava desde pequena a médias empresas. E uma das coisas que eu percebia que as empresas falhavam era basicamente por falta de conhecimento de gestão. Muitas vezes os empresários eles tinham um grande conhecimento, tinham grandes ideias, tinham um grande potencial, mas aí faltava o conhecimento da gestão. Conhecimento de gestão em que sentido? Principalmente na área financeira. Eles misturavam muito o caixa da empresa com o caixa pessoal, com a receita da empresa, com as contas da empresa com as contas da pessoa física, pessoais. E essa mistura, às vezes, não é. Eu lembro que um empresário, ele nos contratou para fazer uma consultoria, e ele estava dizendo que a empresa dele não estava dando lucro, que estava tendo prejuízo. Enfim, quando a gente foi verificar, ele tinha comprado um carro, tinha mobiliado o apartamento inteiro, e tudo isso tirando o dinheiro da empresa, e evidentemente que a empresa ficou sem capital de giro, porque ele sangrou a empresa, e aí começou a passar dificuldades. Então, na verdade, o problema não era a empresa, o problema era o empresário. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas o objetivo principal dessa segunda parte da nossa disciplina é despertar esse interesse do empreendedorismo para vocês. Eu coloquei uma mensagem no Cigarro que vai haver um evento da Globo, -30, não sei se vocês viram, eu encaminhei uma mensagem com um link, é um evento gratuito, começa dia 9, que vai trabalhar muito sobre empreendedorismo, e tem uma oficina lá que fala justamente sobre a questão financeira. Eu aconselho todos vocês a participarem, porque é bem importante. Além dessa oficina, tem outras que são extremamente relevantes. Por exemplo, Eluana, você já tem um bazar, trabalhar o marketing nas redes digitais, nas redes sociais. Deixa eu pegar aqui. Oi, André, seja muito bem-vinda.
Então, trabalhar o marketing, tem várias oficinas que eu acredito que vai ser bem interessante para quem realmente quiser montar o seu negócio e trabalhar e atuar nessa área e ser empreendedor. Bem-vinda, Patrícia. Tranquilo, pessoal? Podemos começar, então? Boa tarde, professor. Obrigada. Pessoal, então vamos começar hoje aqui. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que é empreendedorismo? Para cada um de vocês. O que vocês acham que é empreendedorismo? Professor, é alguém que tem alguma ideia e coloca em prática? Boa. Muito bem, Patrícia. Exatamente. Também é alguém que tem uma ideia e coloca em prática. Alguém pode mais me ajudar nesse sentido? Quando você tem, vamos dizer assim, uma ideia, vamos dizer assim, eu tenho um produto que quero comercializar ele, que vai ajudar muitas pessoas. É uma forma de empreender também, né? Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, eu quero fazer uma empresa na área de reciclagem para que o meio ambiente não sofra muitos danos. Então, é uma forma de empreender. Não sei se está certo. Estou dando exemplo. Perfeito, André. A Adriana está dizendo aqui, iniciativa de realizar projetos. Boa, Adriana. Fabiana está pedindo aqui para você colocar no Instagram o Bazar, Luana. O pessoal começar a seguir. Tem que fazer a divulgação aqui. Já vamos começar com o empreendedorismo aqui. Você já vai começar. Ok, colocarei o Bazar e também sou a secretária do Kanji Story, peças em resina de minha filha, que eu trabalho com ela também. Muito bem, começa a divulgar aqui suas empresas, já para a gente ganhar. Domingos, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, quando a gente vai falar de empreendedorismo, esse vocábulo ele é derivado de uma palavra empreendere, que é do latim. Essa expressão que a gente conhece, empreendedor, ela teria surgido na língua portuguesa no século XVI. Essa expressão empreendedorismo, ela já foi originada da tradução da expressão entrepreneurship da língua inglesa. A minha língua quase enrolava agora. De acordo com os autores brasileiros, chamado Dornelas, o empreendedorismo ele pode ser definido como o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. Basicamente o que vocês comentaram, ou seja, pegar uma ideia e pegar essa ideia, transformar essa ideia em oportunidades, ou seja, as duas coisas. Eu tenho uma ideia, tenho uma oportunidade. Normalmente as ideias surgem da identificação de uma oportunidade. E aí você consegue, juntando essas duas coisas, desenvolver, transformar essa ideia em um negócio rentável. Já um outro autor brasileiro, chamado Dolabella, ele apresenta uma definição de empreendedorismo bem interessante, que ele diz que é o processo de transformar sonhos em realidade e riqueza. Então, se você tem um sonho, quando você tem todo esse processo de transformação de um sonho em uma realidade e em riqueza, você é um empreendedor. Então, a gente pode definir empreendedor como todo aquele que cria algo, que realiza e que faz acontecer. E aí, vejam, se eu considero que uma pessoa cria algo, que ele realiza, que ele faz acontecer, ele é empreendedor, eu percebo que um empreendedor ele pode não só ser de uma empresa, mas se eu estiver dentro, por exemplo, da universidade, eu criar algo, eu realizar algo, se eu fizer acontecer dentro da universidade, eu estou sendo um empreendedor, pessoal? Sim, professor. Isso Perfeito. não tira o mérito da ideia, pelo fato de estar dentro de um prédio federal, está colocando ela em prática. Ótimo, Patrícia. Então, aqui a gente já pega dois conceitos diferentes. Primeiro, o empreendedor é o que faz acontecer. Se ele faz acontecer, eu posso, pegando aquele conceito da Labela, transformar sonhos em realidade e riqueza. Esse aí eu posso transformar em empresa. Mas se eu pegar esse segundo conceito de que empreendedor é o que faz acontecer, eu posso ter um empreendedor interno dentro das empresas. Então, muitas vezes, o empreendedor ele não precisa ser empresário. Ele pode ser um empregado e um empregado empreendedor, porque aí ele pode fazer acontecer dentro da organização. Tá claro isso? Sim, professor. Bom, mas quem são os empreendedores, pessoal? Para vocês, se a gente tivesse que definir quem é um empreendedor, como é que vocês definiriam?
O que, professor? Que eu não escutei direito. Quem são os empreendedores? Se você tivesse que definir quem são empreendedores, quem é? Se tivesse que dizer como é um empreendedor, quais são as características, o que você diria? Quem são essas pessoas? Professor, eu acredito que são pessoas com liderança nata, né? Porque aí ele vai procurar meios de expor aquilo que ele pensa, que ele acha correto, as suas ideias, mostrar, fazer com que outras pessoas sejam, como é que se possa se ligar a esse projeto e construa junto com ele. É uma liderança plena. Perfeito, Patrícia. Você chamou num ponto importante agora no final. Liderança. Será que empreendedor é um líder? Sim, com certeza. De fato. Muito bem. Geralmente, essa é uma das características empreendedoras, você ter liderança, você fazer com que não só você tenha o sonho, mas que outras pessoas compartilhem do mesmo sonho que você e realizem o mesmo sonho que você. Se a gente pegar exemplos de empreendedores, vamos pegar qualquer um aí. Alguém pode me dar um exemplo de um grande empreendedor? Silvio Santos. Silvio Santos, eu tinha pensado esse mesmo, Patrícia. Vou pegar Silvio Santos. Será que Silvio Santos ele é um líder? As pessoas conseguem segui-lo? Conseguem, sim. O sonho dele de construir uma rede nacional, ele é compartilhado por várias pessoas, Muitas. muita gente. Então, Sim. essa é uma característica importante do líder. Isabela está dizendo aqui no chat que são pessoas corajosas e que gostam de inovar. Certamente, Isabela, são pessoas muito corajosas. Não é fácil ser empreendedor no Brasil. Vocês acham que empreender é algo fácil no Brasil? Não, professor. Isso requer muito suor, muita lágrima, muita paixão pelo que faz. Perfeito. Porque senão não consegue realizar. Exatamente, Patrícia. Ser empreendedor no país, a gente tem uma série de dificuldades para quem é empresário. Primeiro, vamos começar. Quando acontece, qual é digamos assim, a característica ou a percepção que a grande massa da população tem dos empresários? O que é que vocês acham? Alguém que quer ganhar dinheiro, não? Alguém só quer ganhar dinheiro? Vender algum produto, alguma coisa. Vender, boa. Se a gente imaginar, a percepção que muita gente tem é que empresário é uma pessoa ruim. Se você perguntar aos empregados, empresário é uma pessoa ruim, uma pessoa que só quer ganhar dinheiro, que não está preocupado com as outras pessoas. Existe um estigma de que empresário só quer ganhar dinheiro, isso você bem comentou, Patrícia. Então a gente tem que começar a derrubar esses mitos, porque, na verdade, quem sustenta o nosso país são os empresários. E, principalmente no nosso país, quem sustenta esse país e que geram empregos são as pequenas empresas. E essas são as pessoas que mais sofrem, que são mais cobradas, que são mais tributadas, que têm que ralar mais. Então, esse tipo é o nosso empresário. O perfil do nosso empresário, quem gera mais emprego é a pequena e a microempresa. E hoje em dia tem uma característica que é o MEI, que também gera bastante. Então, não é fácil ser empresário. Isabela está dizendo aqui, pelos impostos que os empresários pagam, falta de estímulos fiscais. Pessoal, eu vou contar uma experiência que eu tenho. A minha esposa, ela tem uma empresa de alimentos, uma pequena indústria de alimentos. E aí, ela tinha 5 ou 6 empregados. E um dia ela pegou um empregado com uma peça de filé, levando para casa. Então, além de você ter uma carga tributária muito forte, você tem que pagar tudo férias, você tem funcionários que inventavam hora extra, você tem roubos, furtos. Veja como é difícil a luta do empresário. Eu não estou querendo desestimular ninguém, mas eu quero dizer que ser um empresário é, na verdade, ser um herói. Quem hoje é um pequeno empresário, quem tem uma pequena empresa ou quem está empreendendo no nosso país são heróis, porque são essas pessoas que geram impostos, são essas pessoas que geram empregos, são essas pessoas que conseguem contribuir com a sociedade e que são essas pessoas também que são as mais cobradas, são as mais xingadas, são as que mais se aperreiam. Eu lembro que no início da pandemia eu tenho um colega, um vizinho meu, muito próximo aqui, que acho que ele tem uma empresa com 50 funcionários. E ele estava me contando que ele não conseguia dormir porque ia ter que demitir alguns funcionários. Na pandemia, ele disse, eu estou parado. Como é que eu vou sustentar essa empresa? Então, veja que angústia e como é difícil ser empresário. Mas também tem um lado bom. Qual é o lado bom de ser empresário, de ser empreendedor, pessoal?
Capacitar pessoas, eu acho, né? Capacitar pessoas, Empregar, professor, pessoas. empregar pessoas. Boa. O que mais? E para o empresário, o que é bom? Por que é bom empreender? Professor, é desse trabalho que ele tira o sustento dele, né? Da família, dá o sustento de outras pessoas. Eu acho que esse tipo de trabalho é bom e, ao mesmo tempo, é muito difícil. Porque, ao mesmo tempo que você, por exemplo, dá um emprego para alguém, você contribui com a renda de uma família, às vezes não é tão, como é que se diz, compreensível esse lado. E tem muita gente que não ajuda mesmo, sabe? A linha de empreendedorismo que tem hoje à disposição, de financiamento bancário, né, essas coisas que, de certa forma, facilita. Você, quanto empresário, comprar um carro, também tem os abatimentos, mas não, o valor que você ganha, na verdade, eu acho que não compensa muito, não, porque os impostos são muito altos, né? Muitas vezes não é reconhecido aquilo que você faz. Isso aí é muito complicado. Eu não vejo tantas vantagens assim, não. Dá muita dor de cabeça. Eu acho que mais do que vantagem. Também, Patrícia. Boa tarde, Maria Edilene. E também o empreendedor eu tenho o meu bazar, né? Uhum. Significa que o futuro da gente depende só de nós, né? Quando a gente está com alguma coisa assim para vender tudo, aí depende só de nós, os motivos que a gente procura para empreender também, o empreendedorismo também é que nós estabelecemos nossas próprias regras, né? Perfeito. Exatamente. Isabela... Depende da gente, né? Exato, Luana. Depende do empreendedor. E aí, Patrícia, realmente, olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês. A gente hoje tem uma cultura de empreendedorismo muito forte no nosso país e muito estímulo. Em todo lugar a gente, não, você tem que ser empresário, você tem que ser empreendedor, você tem que montar. Mas lembre-se, existe o conceito de empreendedorismo que nós trabalhamos agora, existe um empreendedor que ele pode ser empregado, existe um empreendedor que ele vai montar a sua empresa, ele vai ter o seu negócio e a partir disso ele vai ganhar dinheiro. A vantagem de você ter o seu empreendimento, de você ter o seu negócio, Isabela está comentando aqui, satisfação pessoal e profissional. Sim, você não vai depender de ninguém, você não vai ter patrão. Na verdade, o patrão são seus clientes. Mas na hora que você quiser demitir um cliente, você pode demitir. Você tem um controle de tudo, você segue o seu caminho, você segue as suas ideias. Eu vou dar um exemplo de um conhecido, que na época eu prestei consultoria para ele, e ele era vendedor de uma outra empresa. E ele dizia para o chefe dele, o patrão dele na época, dizia, olha, vamos seguir por esse caminho, e o chefe dele não acatava, não aceitava. E ele disse que saiu e montou uma empresa concorrente da que ele trabalhava. Alguns anos depois, essa empresa, a empresa dele cresceu bastante, e a empresa do ex-patrão dele foi quebrando, foi caindo, que chegou ao ponto do ex-patrão dele ser funcionário dele. Vocês verem como as coisas mudam, como a percepção. Então, o empreendedor é essa pessoa que realiza sonhos, e que tem vantagens. Na hora que ele realiza um sonho, na hora que ele consegue, o céu é o limite, ele pode chegar no topo. E esse limite, ele que define. Por isso que a Isabela comentou muito bem, a satisfação pessoal, profissional e ter as metas. Esse é o empreendedor. São essas pessoas que fazem mudanças, são essas pessoas que se sentem assim motivadas para isso. Eu vou passar um filme para a gente começar a discutir um pouco sobre isso. É um filmezinho rápido, 7 segundos. 7 minutos, perdão. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vou fechar minha câmera aqui, só para melhorar a qualidade da transmissão. E no final do filme a gente volta para comentar, tá certo? Combinado? Alguém quer? A Luana está comentando aqui, assumir riscos e desafios. Perfeito, Luana. Assumir riscos é uma das características do empreendedor. A gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Okay?
Então, deixa eu só parar aqui a apresentação. Eu vou colocar o filme aqui para a gente ver. E vou fechar aqui a minha câmera antes. Os vendedores ambulantes estão por toda parte. Só no Rio de Janeiro são pelo menos 60 mil camelôs, 6 mil deles no centro da cidade. Mas a vida deles não é nada fácil. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia, saio de casa 5h15, 5h20. Se chover, a gente trabalha. Tem dia que eu fico 5 horas no trânsito, engarrafamento que não aguenta, né? Dentro desse universo, um camelô se destacou, virou um empresário, conquistou o mundo. Nós estamos agora na calçada da Avenida Presidente Wilson, no centro do Rio de Janeiro. Foi aqui que a história dele começou. Eu saí de campo, né? Eu era boia fria, era cortador de cana e saí de campo em busca de um sonho. Eu e a minha esposa, já grávida, viemos trabalhar de motorista numa empresa de disco. E com o dinheiro que eu ganhava, eu aluguei um barraco na Rocinha. E aí eu fui arriscando para ganhar um dinheiro extra no sábado domingo, vender linguiça, vender amendoim no trem. Só que eu dei um azar que eu caí do trem e sem dinheiro para pagar o aluguel, fiquei desempregado, quebrei o braço, né? E fui mandado embora também da Poligrama, olha só. Sem endereço, mulher grávida e sem emprego, morando na rua. E eu vim morar aqui. Eu saí de lá do São Conrado, era, sei lá, 6, 7 horas da noite, cheguei quase 2 horas da manhã aqui. Eu e a minha esposa, caminhando pela Niemeyer, Leblon, Ipanema. Quando eu me dei conta, eu estava ali, sentado, onde foi a banca, onde tudo começou. Em 1986, eu vinha, frio, com a quentinha na mão para dar à minha esposa, eu vi que ela estava tremendo de dores. Ela estava sentindo dores da gravidez. Ela tinha que tomar um remédio. E esse remédio custava, hoje, no dinheiro de hoje, que era cruzado na época, custava hoje R$12. E eu não tinha esse dinheiro. O porteiro aqui da Vale do Rio Doce, que era aqui, agora não é mais, ele sensibilizou e me emprestou os R$12. Eu peguei esses R$12 e fui correndo para a farmácia. Só que eu parei e pensei, ó Deus, ó Pai, passa fome, passa frio, não dá dignidade a ninguém. Eu tinha que arriscar, como eu falei sempre, eu sou um cara de atitude. Eu vim em busca de um sonho, eu tinha que perseverar. Não fui para a farmácia, fui para o depósito de doce na Central do Brasil, e lá comprei meia dúzia de mariola, bananada, biscoito, bala e voltei correndo para cá, justamente onde ela estava deitada. E ali comecei a vender na mão. Então, em pouco tempo eu vendi, dobrei meu capital, comprei o remédio e com o dinheiro que sobrara, eu comecei como capital de giro. Voltei para o depósito e comprei mais doce. E assim foi. De início eu tinha uma banca igual a essa, mas vendia muito. Mas ela começou a perder as vendas. Por quê? Vieram outros camelô vendendo a mesma coisa. Então eu pensei grande, eu falei, vou fazer street marketing, vou fazer marketing diferente. Então eu comecei a criar ações de marketing para aumentar as minhas vendas. Então eu comecei a fazer jogada, quando o sino badala, você ganha bala. Vamos aproveitar a promoção do dia. Quando o sino badala, todos ganham bala. E isso fazia o marketing boca a boca. Ele ia falar para 10, 20, 30 pessoas. Gente, eu passei numa banca de um cara ali, num doido, só porque eu dei um sorriso, o sino fez de não e eu ganhei um bombom. Eu criei, para você ter uma ideia, em 87, 88, um call center. Ninguém fazia delivery, nem farmácia. Tinha 2 orelhões da Telemar, eu peguei os números, mandei fazer 300 cupons e mandei distribuir para todos os pessoal que passava na rua e todo mundo ligava para o call center, Telemar, anexo Banca do David. Um sorriso abre porta e abre carteira também. Nós temos que amar sempre o nosso cliente. Fidelizava. Você tem que fazer o cliente vender por você. E isso é encantar, é você fazer o diferencial. Aqui, na Academia Brasileira de Letras, eu vivi várias emoções. Dei palestra e ainda ganhei prêmio dos acadêmicos, dos Imortal. Incrível, né? Um ex-camelô
ganhar prêmio dessa grande instituição. Agora, esse foi um dos prêmios que você Sim, recebeu, recebi. né? Quer dizer, são vários São prêmios vários. no Brasil e também no exterior, né? Você Sim. teve um reconhecimento internacional. No ano de 2006 eu fui indicado para concorrer ao prêmio The Business Award pela World Confederation of Business em Nova York, na ilha de Manhattan. Eu fui para lá para concorrer com vários grandes pensadores, grandes marqueteiros, e eu ganhei o prêmio The Business Award. E nesse intervalo de eu ter ganho, eu estava sendo convidado para participar de um programa de TV da CNN, e quando eu cheguei, ia ser deslocado para o Central Park para fazer a matéria, e quem estava dentro do carro que ia fazer também a matéria do filme, que estava dando muita polêmica, o Mel Gibson. Quando eu entrei, tinha um tradutor, ele perguntou ao tradutor, o Peter, né? Peter, quem é esse cara que vai dar a entrevista comigo? Aí o Peter, esse é David Cameron, I'm from Rio, Brasil, Camelô. O Mel olha pra mim e fala, que ponto eu cheguei? Falei, que filho da mãe, que sacana. Hoje é meu amigo, Mel Gibson. Você também deu muitas palestras no exterior, Sim, né? já rodei o mundo todo, os 5 continentes. Não tem de China, Coreia, Japão, França, Itália, Portugal, Caribe, México. O que você conta que eles se interessam tanto? Empreendedorismo e como vender e superação. Eles gostam muito de superação, atitude, mostrar que você vai de um ponto ao outro, mas nunca desiste. Tem brilho nos olhos, mostrar que é possível sim você chegar aonde você quer chegar. Porque você é dono da sua vida, você é dono do seu querer. Você vai regando a sua árvore, essa árvore vai ficar forte. Está no furacão, tá? Essa árvore não vai ser arrancada. Aquele que está acomodado, as árvores dele vão ser arrancadas todas. E a tua não, porque você qualificou, você criou novos produtos, você regou a sua árvore. Quando a ventania for embora, vai vir a calmaria. Você vai estar na frente de todo mundo. Eu tenho sorte, mas eu trabalho, eu procuro fazer o diferente. Eu não fico fazendo a mesmice. Porque se faz a mesma coisa, o resultado é a mesma coisa. Você tem que fazer o diferente, tem que fugir do igual. Pois não, Fernanda, pode falar. Uma coisa que é bem que no vídeo retrata, que é bem diferencial, que é como ele falou, você não pode ficar na mesmice. Quando você vai querer empreender, né? Você ficar sempre na mesmice, você vai sempre estar tendo a mesma coisa. O que me chamou mais atenção no vídeo foi isso. Era só isso mesmo que eu queria falar. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado pelo seu comentário. Isabela está comentando aqui. Nessa pandemia, muita gente perdeu seus empregos e hoje tem muita gente na rua lutando pelo pão de cada dia. Exatamente, Isabela. Tem muita gente. E a gente vai ver que essa é uma das formas de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade. Vou comentar isso daqui a pouco. Mas o que é que chamou mais a atenção, pessoal, de vocês nesse vídeo que a gente passou? A frase, professor, a última frase. Né? Se fizer o igual, você vai continuar naquilo e não vai mudar nunca. Tem que ter o diferente. Exatamente, Patrícia. Ele fazia muito, tem vários vídeos, depois quem tiver interesse em verificar na internet, ele tem vários vídeos, ele fez muito sucesso, acho que no final da década de 80, 90, foi quando ele estourou. Ele era um camelô e aí virou palestrante por ter sucesso, né? Por obter sucesso. Então, o que ele fala e o que ele faz realmente faz muito sentido. As pessoas gostam de alegria, as pessoas gostam de um serviço bem prestado. Então, vamos fazer uma avaliação aqui, pessoal. Por exemplo, eu moro numa casa e sempre eu preciso de trabalhadores. Vou fazer algum serviço, manutenção, esse tipo de coisa. Toda vez eu tenho dificuldade. São poucos os trabalhadores que vêm. Às vezes você vai pintar a casa, vem uma pessoa num dia, 2 dias depois ele diz que não pode vir porque não tem mais. Enfim, será que a nossa mão de obra, será que existem pessoas qualificadas? Elas podem até ser qualificadas, mas será que tem profissionalismo? Será que tudo que ele falou ali, de cativar o cliente, de fazer o cliente estar feliz, as pessoas fazem hoje?
Professor, eu acredito que esses profissionais são uma grande exceção, porque geralmente eles não param, né? Quem realmente é um profissional, entenda a importância da sua função, né? Do seu dever como trabalhador, como ser humano, principalmente, que tem também a questão do respeito pelo trabalho que exerce, pelas pessoas que estão contratando. São raros, a gente não consegue encontrar essas pessoas. Né? Aqui na comunidade onde eu moro, eu fiz um censo em 2015, mais ou menos, quando eu fui presidente da associação. Então, eu fiz um levantamento muito grande de toda a mão de obra que a gente tem aqui dentro da comunidade. Eu moro aqui no Timbó, não sei se o senhor conhece. Conheço. E aí, nesse censo, eu também procurava saber o grau de instrução dessas pessoas, as condições de moradia, quantos filhos tinha, as pessoas idosas, deficientes, profissões. E eu descobri que a gente tem uma vastidão de profissionais aqui dentro. Né? Da diarista, que é muito comum já dentro das comunidades, a uma enfermeira, a um atendente, a um pedreiro, a um eletricista, um mecânico. Tudo isso a gente tem. Pintores, inclusive. Só que os pintores e algumas outras pessoas é muito difícil a gente conseguir encontrar, porque tem pessoas que são muito capacitadas e essas pessoas não ficam paradas. Sabe? Eles estão sempre trabalhando, constantemente trabalhando. Então, nesse período de crise, eu tentei também encontrar uma pessoa para fazer um serviço e não consegui, porque estava com a lista cheia já, tem que esperar. É isso que acontece. Verdade. Isabela, acho que eu já comentei, Isabela, né? Falta de compromisso e empatia pelos clientes é uma situação muito difícil, realmente. O sorriso e a compreensão sempre ajuda, a Maria Helene comentou, a Luana fez Instagram, a Luana já botou o Instagram aqui, fazendo o merchandising dela, a promoção. Mas pessoal, o que a gente percebe tem oportunidades no mercado? Tem muitas. Quem é bom, quem se destaca, quem tem o compromisso, quem não se preocupa em se acomodar, essas pessoas sempre estão crescendo, isso que a Patrícia comentou. Quem é bom, quem faz um bom trabalho, essas pessoas têm filas de clientes. Por outro lado, quem não não tem. E isso gera uma dificuldade, porque algumas pessoas que eu conheço dizem, mas está muito difícil conseguir emprego. Realmente, está muito difícil cada vez mais. Mas se você for um profissional que você se destaca na sua área, você vai conseguir, sim, não só ter emprego, mas também ter uma renda, você trazer mais clientes. Então, quando você é um empreendedor, que você trabalha, você se preocupa com o cliente, você dá um bom serviço, presta ou comercializa um bom produto, você consegue se sobressair. E isso daí faz com que você cresça e cada vez ganhe mais. Então, a gente tem que começar, depende muito do empreendedor. Tá claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Então, quando a gente fala de empreendedor, são pessoas... essa característica de empreendedores são pessoas que precisam ser donos de suas próprias decisões, de seus próprios caminhos. Normalmente, essas pessoas que montam um negócio, elas não gostam de receber ordens. Isso não quer dizer que elas não têm limites, não têm parâmetros. Elas até obedecem, mas elas preferem seguir as suas decisões, os seus caminhos. Na verdade, elas querem desbravar novos caminhos. Geralmente, são pessoas com forte necessidade de realização e poder, que possuem a habilidade de influenciar outras pessoas, que sentem necessidade de ter seu próprio negócio e aproveitam muito as oportunidades que surgem. Então, essas pessoas que têm essas características, normalmente elas montam seus negócios e se tornam empreendedor. Mas aí, a gente pode... Oi, Edlene, pode comentar. Você levantou a mão, Edlene? Não, professor, não. Foi por acaso. Tá, joia. Então, baixou, tá subindo aqui a mão. Bom, então, quais são os aspectos, esses elementos que compõem esse empreendedor? Primeiro, ele tem iniciativa para criar, inovar e paixão pelo que faz. Todo empreendedor ele tem paixão, ele gosta, pessoal.
eu vou montar um negócio. Tem gente que sonha em ter uma empresa, ou sonha em realizar, em criar, em fazer algo novo, do tipo, eu estou vendo uma pessoa rebocar uma parede e eu estou achando que ele demora tanto em rebocar, eu vou pensar num jeito para que esse trabalho seja mais rápido e mais fácil. Essa é uma pessoa, uma empreendedora. Ela tem essa característica. Quantas vezes a gente não percebe, até na nossa família, as pessoas com quem a gente convive, que tem alguma pessoa que você vai fazer um bolo. Ela disse, mas tem um jeito melhor de fazer esse bolo. Não, vamos fazer assim, que talvez fique melhor. Essas pessoas que tentam inovar, que tentam criar, que tentam fazer diferente e que gostam do que fazem, que têm paixão, essas pessoas são fortes candidatas a ser empreendedoras. Um segundo elemento, ela utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Então, tem um senhor chamado Mohamed Yunus. Alguém já ouviu falar nesse senhor? Ele é de Bangladesh. Não, professor. Esse, na verdade, é um professor. Ele recebeu o prêmio Nobel. Carmen está entrando aqui. Ele recebeu o prêmio Nobel e ele se formou na Inglaterra. E ele foi para Bangladesh. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar em Bangladesh, que fica próximo à Índia. Bangladesh é um país muito pobre. Pobre, pobre, pobre. Não é pobre como a gente tem aqui, não. A maioria da população vive abaixo da linha da pobreza, não tem cidades, são vilas, vilarejos, e as pessoas muito carentes. Então, ele voltou para dar aula na universidade, se formou na Inglaterra, voltou para dar aula na universidade lá, e ele percebia que em alguns vilarejos, tinha algumas pessoas que produziam alguma coisa, elas tinham que arrumar um jeito de se alimentar e tinham que produzir algo. E aí essas pessoas pegavam dinheiro emprestado com alguém para comprar alguns insumos, produzia esses insumos, a própria pessoa que emprestava dinheiro para elas, essa pessoa comprava os produtos, sempre muito baixo, e ela praticamente não ganhava nada, porque o lucro ficava com esse atravessador, porque ele cobrava os juros do dinheiro que emprestava e ainda comprava o produto mais barato para depois revender. Então, o atravessador ganhava 2 vezes a pessoa que produzia, que pegava o dinheiro, porque não tinha capital nenhum. Essa pessoa ficava, digamos assim, na dependência dessa outra que comprava e ficava sempre sem ganhar muita coisa. Então, ele percebendo isso, ele disse que viu uma maneira de ajudar essas pessoas, tentou com os bancos lá, os bancos fortes, e geralmente essas pessoas eram tipo mendigos, essas pessoas moravam na rua, enfim, era um vilarejo muito pobre. Ele tentou convencer os bancos oficiais, os bancos estabelecidos lá em Bangladesh, a emprestar dinheiro para essas pessoas. Mas os bancos não aceitavam, porque essas pessoas não tinham posse nenhuma. E banco é um negócio assim, né? Para você tirar dinheiro no banco, você tem que provar que você tem dinheiro. E ele não convenceu. E então ele mesmo emprestou algum dinheiro dele, foi uma espécie de projeto de extensão que ele fez lá na universidade. E ele viu que quando ele emprestava esse dinheiro, essas pessoas elas conseguiam se livrar desse atravessador e a vida delas melhorava. E essa pessoa foi um embrião, esse projeto, então, foi um embrião de um projeto chamado Banco Solidário, ou Grameen Bank, que desenvolveu na Índia, que gerou vários projetos pelo mundo inteiro. Esses bancos como o Empreender JP, que foi feito por um ex-prefeito aqui de João Pessoa, enfim, e várias instituições que emprestam dinheiro às pessoas pobres, que não precisam, digamos assim, ter garantias, e que a garantia é a própria comunidade. Se a comunidade, se ele não pagar, não devolver o dinheiro com certos juros, ele não vai ter condição a mais crédito, e aí todos saem perdendo. E aí ele cresceu muito, e depois ele desenvolveu um conceito de empresa solidária, ou seja, tem uma história dele que é bem interessante, que ele, depois disso, ele fez muito sucesso, recebeu o prêmio Nobel, foi fazer uma palestra na França, e aí o presidente da Danone convidou ele para almoçar. Ele foi almoçar com o presidente da Danone, estava toda a diretoria da Danone, e o presidente disse, olha, a gente quer fazer um projeto social, você tem vários projetos sociais. Estou resumindo bastante a conversa aqui, viu, pessoal? Isso eu li em um livro que ele fez. E vocês têm vários projetos sociais e a gente queria contribuir com um projeto, queria que você nos ajudasse a fazer um projeto social aqui para a Danone. E ele disse, eu tenho uma ideia.
vamos lá em Bangladesh, as crianças morrem por desnutrição, e essa desnutrição por falta de componentes, falta de ferro, falta de elementos, porque ela não tem lá na alimentação dela. Então, eu queria, com você, a gente desenvolver uma empresa social. O conceito de empresa social que ele diz é, a gente bota o dinheiro na empresa, mas você não recebe lucro. O lucro fica na própria empresa e depois é transformado para a comunidade, e você só pode tirar o dinheiro que você investiu depois de um certo tempo. E a empresa continua, não é sua, vai ser da comunidade, e todo o lucro é revertido para a própria comunidade. E aí a Danone aceitou, eles desenvolveram uma empresa chamada Danone Grameen, lá em Bangladesh, desenvolveram pequenas fábricas espalhadas pelo país, que produziam um modelo de negócio totalmente diferente, eles desenvolveram um novo iogurte que supria as necessidades nutricionais das crianças, principalmente as crianças até 7 anos de idade, que tinham uma mortalidade enorme no país. Eles desenvolveram um iogurte que supria essas necessidades, era rico em vitaminas, tudo, fizeram toda uma campanha de marketing. O produto, ele não precisava, as crianças não precisavam de colher, de nada, ele já vinha com a própria colherzinha para eles se alimentarem, não precisava de água, enfim, porque lá é tudo muito carente. E aí eles pegaram isso, criaram uma espécie de isopor, e as pessoas da comunidade vendiam isso a um custo muito baixo, só para cobrir mesmo as despesas com a produção e ter uma pequena margem de lucro, e essas pessoas também ganhavam lucro, e aí ele conseguiu. Então, essa é uma forma de empreendedor. Com os recursos que tinham, eles conseguiram convencer outras pessoas a ajudarem a ideia e transformar. Foi claro, pessoal? E o outro elemento, que é uma característica, um aspecto relevante dos empreendedores, é que ele aceita assumir os riscos e as possibilidades de fracassar. Mas lembre-se, empreendedor, ele não assume risco à toa. O risco é calculado. Não é tipo um jogador que pega as fichas e joga, imagina um jogo de roletas, eu pego todas as minhas fichas e boto ali naquele número, e se eu perder, perdi, se não perder. Isso não é empreendedor, isso é jogador. O empreendedor, ele calcula o risco. Se ele percebe que ele tem uma pequena chance de perder, ele entra. Se ele sabe que vai perder muito, ele não entra no negócio. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Está tranquilo, professor. Claro. Bom, então, deixa eu só voltar aqui. Qualquer definição de empreendedorismo que a gente encontra, pelo menos esses 3 elementos, eles vão estar contemplados, tá certo? Iniciativa para criar, inovar, ou paixão pelo que faz, utilizar recursos disponíveis para transformar o ambiente social e econômico onde vive, e aceitar assumir risco. E entender que existe a possibilidade do fracasso. Tá? Bom, mas quais são os fatores pessoais que levam as pessoas a quererem empreender? Aqui nós temos listados alguns dos principais fatores. Primeiro, a motivação para fazer acontecer. Eu quero fazer algo diferente. Pode perceber, as pessoas que têm destaque, elas não aceitam aquela situação e elas querem mudar. Seja ela uma líder comunitária, seja um empresário que quer mudar de ramo, seja alguém que identifica uma oportunidade, que diz, aqui tem uma carência e eu quero fazer diferente. Ela sempre tem uma motivação, algo intrínseco, algo dentro dela, que faz com que ela queira fazer aquilo, queira fazer acontecer, né? Ela tem um autocontrole e uma autoconfiança. Ser empreendedor, você tem que confiar no seu taco, vamos dizer assim. Você tem que acreditar que você é capaz. Você tem que perceber que você consegue fazer tudo aquilo. Eu lembro que há muito tempo eu dei aula de empreendedorismo, assim que eu cheguei na universidade, tinha um vídeo que eu passava para os alunos, de um empresário. Ele tinha uma rede de postos de gasolina, mas o sonho dele não era aquele. Ele ganhava muito bem, ganhava dinheiro. Ele disse que vendeu todos os postos e era no sul do país. Ele disse que tinha um mercadão tipo aquele lá de São Paulo, que é muito famoso, que atrai turistas, e o sonho dele era botar um restaurante. Um restaurante que fosse um barzinho, tipo um boteco, que tivesse aquela comida de boteco, essa coisa, que as pessoas pudessem sentar lá. Ele queria fazer isso, isso era o que motivava ele. Então ele vendeu todos os postos de gasolina e botou esse restaurante, botou esse barzinho, começou a ter muito sucesso. E no início ele disse que os amigos diziam, você é louco, você vender posto de gasolina, um negócio seguro para investir todo o seu dinheiro aqui.
E ele começou, deu certo, estava indo tudo muito bem, aconteceu um incêndio lá, ele perdeu tudo. E aí, esse risco que ele correu de perder tudo, ele disse que ficou sem nada, chegou lá, virou tudo pó. Mas porque ele trabalhava tão bem, a Brahma ajudou ele, os clientes ajudaram, fizeram tudo isso, ele conseguiu se reerguer. Então, esse é uma pessoa que tem um autocontrole e ele sabia, quando ele assumiu esse risco, de vender os postos de gasolina e botar um boteco, que ele conseguiria ter sucesso. Ser tolerância às dificuldades, à ambiguidade, o que é isso? Você ser tolerante à ambiguidade, em alguns momentos você vai estar muito bem, em outros momentos você não vai estar bem, você vai estar ruim. E você saber que isso é difícil. Eu vou dar um exemplo de um empresário que eu conheci, seu Ivanildo da Guaraves. Ele comentava que assim que ele começou a Guaraves, nem era essa potência, ele era uma granja ele criava galinhas, pintos, e desenvolvia esses pintos, e ele tinha uma galeteria. E ele comentou que lá na região do Guarabira tinham várias pessoas, mas teve uma crise, e vários deles quebraram, desistiram do negócio. Isso aqui não está valendo a pena. Ele foi o único que tinha determinação, que é outro item, ele teve a determinação de continuar, e hoje ele é a potência, que é a Guaraves Alimentos. Então, ele soube que em alguns momentos ele ia estar baixo, em outros momentos ele pode estar bem. E é importante a gente ter duas coisas. Quando a gente está bem, a gente perceber que isso vai passar. E quando a gente estiver lá embaixo, a gente perceber que isso também vai passar. As duas situações vão passar. Ou seja, estou muito bem, isso vai passar. Isso faz com que o empreendedor, o empresário, ele tenha precaução. Eu não posso fazer tudo, eu não posso gastar muito, porque essa situação vai passar e um dia eu posso ter dificuldades. Quando ele está na dificuldade, ele também vai perceber que isso também vai passar, que um dia ele vai voltar a ganhar muito, que ele vai ter essa condição. Aceitar riscos, aceitar o risco é inerente, e todo empresário ele assume risco, porque o risco é proporcional ao lucro, pessoal. Quanto mais risco você corre, mais lucro você obtém. Pensem os negócios ilegais, que têm alto risco, a margem de lucro é altíssima. Os negócios que quase não têm risco, você não ganha quase nada. Então, o risco é algo proporcional, que está intrínseco ao empreendimento. Quando você monta uma empresa, quando você cria um negócio, você está correndo risco. Atenção às oportunidades, o mercado está sempre mudando. Por exemplo, na pandemia, tiveram uma série de oportunidades que quem soube aproveitar ganhou muito dinheiro. Por exemplo, delivery, as pessoas não estavam saindo de casa, os pequenos produtores que conseguiram fazer uma logística para entregar os produtos da sua plantação, os produtos agrícolas lá da sua comunidade, para entregar nas casas das pessoas, ganharam muito dinheiro. Outros que não perceberam essas mudanças não conseguiram ganhar tanto. Alguns até quebraram. Então, você tem que estar atento às oportunidades que o mercado lhe traz. Lembre-se sempre, tudo tem dois lados. Toda oportunidade pode ser uma ameaça e toda ameaça pode ser uma oportunidade. Depende muito de como a gente enxerga e percebe esse ambiente. Determinação, ou seja, eu quero, eu vou conseguir. Tem história do dono da Honda, não sei se vocês já viram, acho que essa história está na internet, depois vocês procurem, do fundador da Honda. Esse senhor, ele fundou tudo, ele abandonou tudo, ele tinha um sonho de construir uma empresa, ele chegou até a construir uma empresa, a empresa quebrou, jogaram uma bomba na época, estava na guerra, jogaram uma bomba, estou resumindo bem a história, depois vocês procuram os detalhes, que eu não lembro bem, mas jogaram uma bomba e ele quebrou novamente, e aí ele tinha uma bicicleta, ele teve a ideia de botar um motor na bicicleta, e hoje é a Honda. Mas ele já quebrou várias vezes, que ele tinha quebrado antes, e as pessoas riam dele quando ele dizia desse sonho de montar uma bicicleta ou alguma coisa motorizada. Então, tem que ter determinação e tem que ter paixão. Tá claro isso, pessoal? Tá sim, professor. Alguma dúvida até agora ou não? Não. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Não precisa crescer não, Fernanda. Você pode ser agora. É só você acreditar. Essa é a primeira coisa de você ter sucesso. Realmente. Motivação para empreender. O que é que motiva? O que é que faz as pessoas quererem ter o seu negócio? Às vezes mais é a necessidade. Mas, tipo, dependendo da percepção que você vai realizando aquilo, você vai se estabilizando mais. Pelo menos eu acho, entendeu?
você vai se estabilizando e você vai, vai dar certo, vou continuar, entendeu? Pelo menos eu vejo dessa forma, entendeu? Se eu abrisse uma empresa hoje em dia, assim, né, tentar com uma mini empresa, eu abriria por necessidade, mas se eu visse que aquilo daria certo, pode ter certeza, eu não pararia, eu ia até... Perfeito. Obrigado pelo seu comentário, Fernanda. É exatamente isso. As pessoas hoje, a maioria, empreendem por necessidade. Isabela está dizendo aqui, independência financeira, que pode também, essa questão da independência, Isabela, pode estar muito atrelada à necessidade. Às vezes você perdeu um emprego, você não tem um rendimento, você tem que empreender. E aí você começa, quantos casos, se vocês procurarem na internet, está cheio desses casos. Começou a fazer marmita, a vender docinhos, a criar alguma coisa, e a partir disso, dessa necessidade, que essa é a primeira causa de empreendedorismo no nosso país, eu acho que da última pesquisa do Sebrae, eram mais de 60% das pessoas estavam empreendendo por necessidade, ou seja, pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda. Mas o ideal é que um empreendedor ele seja, que é outro motivo para empreender, por oportunidade. Ele percebe uma oportunidade de mercado e ele vai tentar explorar essa oportunidade. Eu estou percebendo que aqui na minha comunidade, aqui na minha região, aqui na minha cidade, não tem isso e as pessoas buscam, ou as pessoas se deslocam 100 quilômetros para ir comprar um produto na outra cidade. E aqui poderia ter esse produto. Essa é uma oportunidade. Vou fazer isso. Então, na minha cidade, aqui na minha região, não tem uma lanchonete, as pessoas querem chegar, enfim. E aí você começa a perceber aquelas oportunidades e aí você começa a empreender. Então, vamos fazer uma ideia aqui, rápida, um exercício rápido aqui. Hoje, na área de cuidados de idosos, o que é que vocês percebem que pode ser uma oportunidade? Vamos lá, todo mundo pode falar ou escrever aqui. O que vier na sua cabeça pode estar valendo, não tem crítica aqui. A gente está fazendo uma ferramenta chamada Brainstorm. O que é que vocês pensam? Que pode ser uma oportunidade. E agora? O cuidado de idosos. Como assim, professor? Não entendi. Fernanda, o que pode ser uma oportunidade na área de cuidados de idosos para você? O que você transformaria numa oportunidade? Assim, principal, dinheiro. Entendeu? Acho que a principal seria dinheiro. André, pois não. Realmente seria ganhar dinheiro e também trabalhar nessa área, né? Que, por exemplo, eu estou aqui porque eu gosto muito, eu cuidar do meu avô. Então, assim, eu pensaria logo em ganhar dinheiro, né? Porque essa área não é porque, assim, dá muito trabalho e é bem remunerado, mas porque, assim, exige muito da pessoa também, né? Certo. Então, basicamente, seria isso, questão também de ganhar dinheiro. Beleza. Deixa eu só falar uma coisa para você, Fernanda. Isso não é oportunidade. Isso vocês estão caindo naquela questão lá de ganhar dinheiro, de empreender por necessidade. Agora, Isabela colocou uma coisa aqui interessante, é uma oportunidade, um treinamento para capacitar os familiares que não querem seus familiares em clínicas ou asilo. Olha que coisa boa, isso é uma oportunidade de mercado. Tem muitos idosos, tem familiares que têm idosos em casa, mas não sabem cuidar desses idosos. Então, eu posso fazer um treinamento para essas pessoas. Essa é uma forma, é uma oportunidade. Boa, muito boa. Maria Helena está dizendo aqui, investir mais nos cuidados pessoais e higiene para facilitar mais. Pode ser. Iris está dizendo aqui, instituições de longa permanência sendo multiprofissionais com profissionais de outras áreas. Ivoneide, toda vez eu digo Iris. Desculpe, Ivoneide, porque está aparecendo aqui Iris. Ivoneide comentou, certo, essa é uma oportunidade, ou seja, criar instituições de longa permanência para cuidar de idosos, excelência na prestação de serviço. Vocês poderiam, outra oportunidade, criar uma cooperativa com os alunos da escola para prestação de serviço. Prestem bem, os médicos não têm. Você tem uma cooperativa de anestesista que presta quase serviço a todos os hospitais. Você tem uma cooperativa como a de médicos, da própria Unimed, que é uma cooperativa.
Isso é uma oportunidade. Vocês podem... vamos criar uma cooperativa aqui para que a gente possa desenvolver, prestar os nossos serviços de cuidados de idosos. A pessoa não vai contratar um profissional, ela vai contratar a cooperativa. E se ela não gostar daquele profissional, vai outro e substitui, porque é uma cooperativa. E se aparecerem mais clientes, eu sozinho não dou conta, mas meus colegas podem ter. Então, essa é uma oportunidade. E tem várias, pessoal. Então, quando você começa a pensar, vocês percebem que conseguem surgir várias oportunidades. O ideal de empreender é nesse sentido. Bom, quais são os tipos de empreendedores? Eu já comentei um pouco aqui. Existe aquele empreendedor de negócio, que é aquele que identifica oportunidade de mercado, que aí ele planeja e constrói novas empresas. Opa, tem uma oportunidade aqui. Eu estou vendo que muita gente está precisando de idoso. Por exemplo, eu vou chutar aqui, eu nem entendo muito dessa área, mas eu entendo empreendedorismo. Mas será que tem clubes de idosos que fazem viagens? Será que esses clubes precisariam de ter um profissional acompanhando essas pessoas? Não sei, é uma oportunidade que pode surgir. E aí você botar uma empresa de turismo só para idosos, com todos os cuidados, pode ser uma outra oportunidade. Enfim, tem N oportunidades. Esse é um empreendedor do negócio. Ele identifica uma oportunidade, ele planeja a partir disso e ele constrói a empresa. Existe um empreendedor interno, aquele que eu comentei já na nossa aula. O indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha. Ele reinventa a empresa, os negócios, etc. Então, eu estou dentro da universidade, eu crio um novo processo, eu crio um novo curso, eu melhoro um curso que já tem, enfim. Existe o empreendedor comunitário social, que é aquele que promove mudanças, reúne recursos, constrói um benefício para a comunidade. Voluntariado, terceiro setor, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que criaram uma instituição filantrópica, Ganha Mais Quem Doa, que doa alimentos para o Hospital Napoleão. Esses são empreendedores comunitários. Eles viram oportunidade, e uma oportunidade, nesse caso, era uma necessidade. As pessoas estavam passando fome, que estavam em tratamento de câncer, porque quando começa o tratamento, normalmente demora a sair o benefício do INSS, e muitas vezes essas pessoas são, digamos assim, os líderes da família, são quem tem os recursos da família, ela não consegue mais trabalhar, não recebe dinheiro do INSS, e precisa se alimentar bem e não tem como conseguir isso. Então, um grupo de pessoas se uniu e criou para ajudar essas pessoas. Então, esses são empreendedores comunitários ou social. Basicamente, a gente pode considerar esses 3 tipos de empreendedores. Todos são muito importantes. E você pode ser qualquer um desses. Então, vamos ver alguns casos aqui de atitude empreendedoras. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, nós temos aqui duas situações. Nós temos Lucas, os dois são adestradores de animais. Lucas é um ótimo adestrador, sua grande alegria é sentir que seu trabalho está dando certo. Ele está sempre inovando e nunca desiste diante de um obstáculo. Se meus animais sempre superam seus obstáculos, por que não posso superar os meus? É a filosofia de vida dele. Por outro lado, Luizinho também é um bom adestrador, mas não é muito de vibrar com seu serviço. Quando não consegue um bom resultado, sempre acha que a culpa não é dele. Esse cachorro é muito incompetente. Vivia se queixando de tudo e de todos. O que vocês acham desses 2 perfis, pessoal? O que é que isso tem a ver com as atitudes empreendedoras? Professor, eu acho que o segundo, ele não tem motivação no que ele faz. Assim, incentivar, adestrar um animal. Aí ele bota a culpa no cachorro. Quem mais, pessoal? Alguém mais gostaria de falar? Não? O que a gente percebe é o seguinte. Quantas pessoas, parem e pensem, quantas pessoas você conhece? Não precisa falar, não, é só pensar, viu, pessoal? Quantas pessoas você conhece que botam a culpa de tudo na sua vida nos outros? Não fale, só pensa.
Vocês já perceberam que tem pessoas que dizem, a minha vida está ruim por causa de fulano, eu estou ruim, isso acontece, o cliente foi embora porque aquele cliente era chato, era ruim, eu não consegui um emprego porque a empresa, o empresário não viu o meu potencial. Veja, sempre bota a culpa no outro. O empreendedor, ele assume que ele é o responsável pela vida dele e não o outro. Ele nunca, quando vai lá, eu não fui contratado porque a empresa não conseguiu enxergar o meu potencial. Não. Eu não fui capaz de mostrar todo o meu potencial para a empresa. Existe uma distinção nessas duas perspectivas. E o empreendedor, de verdade, ele tem essa percepção. Então, nesse caso, os dois são tecnicamente ótimos profissionais. Mas Lucas, ele tem uma característica, Lucas, que é o primeiro, ele tem uma característica indispensável de um empreendedor. Ele é comprometido com o que faz. Ele chama para si a responsabilidade, ele não sossega antes de conseguir o que deseja. Essa atitude pode contribuir muito para o sucesso profissional de qualquer pessoa. Isso não significa que o Luizinho não possa crescer. Pelo contrário, ser empreendedor não é ter o dom que nasce com a pessoa. A pessoa nasceu e virou empreendedor. Não. É algo que você pode aprender, mas algo que se aprende e se desenvolve. No caso de Luizinho, mesmo que continue reclamando de tudo e de todos, vai ter que descobrir como lidar com esse jeito pessoal e desenvolver outras qualidades para superar os obstáculos que sempre ocorrem. Na verdade, tanto o Lucas quanto o Luizinho, para conseguirem melhores resultados, vão precisar desenvolver outras atitudes empreendedoras. Então, percebam, a primeira atitude empreendedora é assumir que você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você está tendo sucesso, você é o responsável. Se você está tendo fracasso, você é o responsável. Tá claro isso aí, pessoal? Então, vamos entender quais são as outras... Professor, desculpa, deixa eu só fazer uma... Na verdade, não é nem discordar, eu acho que é complementar. Quando o senhor falou aí que da questão de uma empresa, quando não contrata a pessoa, às vezes a gente fica achando, a empresa que não viu o meu potencial, enfim, não é? A gente fica sempre colocando a culpa. Às vezes eu acho que nem sempre é assim. Na teoria pode até funcionar, mas na prática não. Tem muitas empresas por aí que às vezes a gente vai fazer uma entrevista e ela já tem até as pessoas certas para trabalharem lá. Sim. Infelizmente é verdade isso. Então, às vezes, nem é totalmente culpa da gente. A gente às vezes é capaz, às vezes a gente tem várias experiências, ou, enfim, o currículo muito, muito bom, enfim, não é? E, às vezes, a empresa nem escolhe a gente porque já tem aquela pessoa que é indicada por alguém, enfim, a gente sabe disso, né? Então, nem sempre é culpa somente da gente, não. Pelo menos eu acho que é assim. Eu trabalho na área de inglês também, eu sou professor de inglês, né? E eu já trabalhei em várias escolas e eu presenciei muitas vezes seleções, não minhas, mas de outras pessoas, e eles já tinham as pessoas certas para entrarem lá. Então, infelizmente, não funciona muito bem assim, não, né? Na teoria pode até funcionar, mas na prática, infelizmente, não. Perfeito, Domingos. Obrigado, Domingos, pelo seu comentário. Fernanda, você quer falar? Quero, professor. Só complementando o que Domingo falou, entendeu? Realmente, aqui onde eu moro, em Santa Rita, tem uma empresa aqui que ela é assim. Tanto eu quanto meus amigos, acho que foi mês passado, estava pegando mulheres para trabalhar. Aí a gente, não, vamos se juntar e vamos lá botar o currículo. A gente pegou, olhar, a gente ainda comentou até com uma pessoa que estava lá e disse assim, ela disse, não, eu acho melhor vocês não irem. Aí a gente ficou até meio assim, né? Por quê? Aí disse, não, porque lá só entra por indicação. Aí, tipo assim, foi como o Domingo estava falando, entendeu? Às vezes você é capaz de, tipo, agregar, entendeu? Contribuir com a empresa, mas às vezes não é bem assim. Eu não estou falando de todas as empresas, estou falando assim, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar, tal, não discordo, entendeu? Cada um é cada um. Mas, em relação a isso, eu também não concordo. E é só complementando o que o Domingo estava falando, entendeu? Às vezes você é capaz e as empresas em si não dão oportunidade para você. É isso. Obrigado, Fernanda. É isso mesmo. Eu concordo com vocês, mas eu quero mostrar um outro lado.
a Luana está dizendo aqui, persistir diante dos obstáculos e desafios, essa é uma característica empreendedora, são as famosas panelinhas, já aconteceu comigo também, Fernanda, ela está dizendo. Beleza. Você, como empresário, você gostaria de contratar quem? Deixa eu fazer essa pergunta para você e Fernanda, Domingos e Fernanda. Quem era o perfil? Você gostaria de contratar o melhor ou uma pessoa confiável? Não sei, tá? O que eu quero mostrar para vocês é as empresas, elas vão buscar aquelas pessoas que se enquadram melhor naquele perfil. Então, naquele momento, por exemplo, agora mesmo, tem um colega que está precisando de uma pessoa. Ele nem quer uma pessoa com grandes conhecimentos, porque uma das principais coisas é confiança que ele quer. E ele recebeu vários currículos. Provavelmente deve ter ido uma pessoa, Domingos, com um excelente currículo, uma pessoa muito competente. Mas a prioridade dele naquele momento é confiança. Confiança a gente consegue como, Fernanda? A confiança a gente vai de acordo com o tempo, eu acho. Por indicação, não? Também. Você não, por vai buscar de indicação, alguma pessoa que você conhece e que aquela pessoa dá uma espécie de aval. Eu não estou dizendo que vocês estão corretos, não. Não estão corretos. Pelo contrário, eu estou mostrando que também tem um outro lado. Mas quando eu comentei... Não, é realmente. Eu pensei nessa situação também. Mas é isso. Não, eu entendo. Você dá por indicação. Querendo ou não, por causa da confiança. Eu concordo, eu não discordo. Então, por exemplo, nem vá lá porque eles estão pegando só o currículo de pessoas por indicação, porque ele quer uma pessoa que assuma o risco daquela contratação e não ele. Essa é uma hipótese. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, mesmo que aconteça isso, Domingos, você chama para si a responsabilidade. Você vai dizer, eu dou aula de inglês e ninguém está querendo me contratar, eu vou colocar a minha escola de inglês aqui e eu vou assumir esse risco e eu vou ser o melhor, entendeu? Você consegue puxar, tem essa dificuldade, como eu vou superar essa dificuldade? Porque sempre vão acontecer dificuldades. Existem várias possibilidades. Qualquer pessoa vai passar por alguma situação, mas sempre vai existir alguém. Oi, Domingos, pode falar. Não, a pandemia, ela trouxe o seu lado ruim, claro, todo mundo sabe quais foram, né, os lados ruins, mas ela também trouxe os lados bons. Hoje eu consigo, eu tenho um número bom de alunos particulares, que eu dou aula pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim, sei lá. Perfeito. E assim, juntando, talvez eu ganhe até mais do que dando aula nessas escolas de idiomas que a gente tem por aí. Que maravilha isso. A gente escolhe o horário, óbvio que o cliente é que diz o horário que ele pode, enfim. Mas assim, a gente é mais maleável do que a escola propriamente dita, né? Então tem essa vantagem, sim. Agora, cabe a cada um saber aproveitar, né? Exatamente, Domingos. Então, nesse sentido, você assume para você essa responsabilidade de dizer, eu posso conseguir ampliar esse número de clientes, eu posso definir uma meta de faturamento para mim, se eu aumentar o número de clientes, se eu aumentar as aulas online, e se eu conseguir gravar essas aulas e botar vários clientes para assistirem às aulas, e se eu desenvolver um aplicativo, você é o empreendedor. É mais nesse sentido que eu estou chamando a atenção. Ok? Então, pessoal, quais são as outras características empreendedoras que a gente pode trabalhar? Primeiro, essas são características comportamentais que ajudam todo o empreendedor a se desenvolver. Como é que a gente desenvolve essas características? Antes de tudo, você precisa conhecer e identificar se você tem essas características. E depois, digamos assim, você se apropriar dessa maneira, dessas características que você considerar que vale a pena melhorar. E cada empreendedor ele tem a sua realidade. Não adianta você comparar um empreendedor daqui com outro empreendedor de Campina Grande, porque cada um tem a sua família, cada um tem o seu rendimento, enfim, cada um tem a sua história e a sua realidade. Então, a gente precisa entender que essas realidades, esses objetivos, esses desejos são individuais. Trazer a informação para o dia a dia, dando um toque pessoal, conseguindo, a partir daí, fazer novas descobertas, novos usos, isso é o conhecimento que a gente chama em si. Então, conhecimento é o caminho mais curto entre um problema e uma solução. Então, digamos, Domingos,
Você está com esse problema, que as empresas não estão contratando as pessoas competentes. Qual é o caminho mais curto entre a solução para esse problema que você pode encontrar? Talvez você já tenha dito, eu vou dar aula particular online pelo Zoom, por algumas plataformas, e eu posso até crescer nisso, enfim. Essas pessoas, elas aprendem com o próprio erro, com os próprios erros, na verdade, mas não é preciso errar para você aprender. Na verdade, você pode aprender a ser empreendedor sem cometer erros, ou pelo menos aprendendo com quem já errou. A experiência, então, pode ajudar vocês muito. Então, para evitar cometer erro, é importante que o empreendedor procure assumir o controle da situação, estude bastante, busque alternativas para vencer as dificuldades, valorizando sempre o sucesso. O caminho que leva é cheio de decisões e escolhas. Em alguns momentos você vai ter que decidir por onde eu vou, por onde eu não vou. Mas aí tem algumas coisas que podem ajudar vocês. Primeiro, assuma o controle. Não é preciso você sofrer imaginando obstáculos intransponíveis, muito menos ficar comparando com outras pessoas ou se lamentando por achar que não tem sorte ou que certas oportunidades não aparecem para você, né? Basta agir, assumir o controle de sua vida e dos negócios. Você é o cara, você vai chegar lá e vai fazer... Isso é o básico. Acredite em você. Lembre-se daquelas características que eu falei. O empreendimento é como um carro. Por melhor que seja, ele não anda sozinho. Alguém precisa assumir o controle e cuidar da direção. E esse alguém é você. Você que vai assumir o controle. E aí eu digo que é o controle da sua vida, o controle dos seus negócios. Ser otimista, Luana. Ser pessimista, como a Laís comentou aqui. Tá certo? Você que tem o controle da sua vida. Quando você faz isso, quando você assume esse controle, você para de culpar os outros e você diz, eu vou assumir, eu vou dar um jeito nisso. Se não querem me contratar, eu vou dar um jeito de eu me contratar. Vamos dizer assim. Outra característica é vencer as dificuldades. Para dirigir o seu carro, você precisa de conhecimento. Para dirigir um empreendimento, você também precisa desenvolver habilidades e aprimorar o seu conhecimento. Um empreendimento tem muito mais pedais, vamos dizer assim, alavancas, botões, do que um simples carro. No seu negócio, por exemplo, você precisa conhecer bem seus produtos, seus clientes, procurar se destacar da concorrência para atuar no mercado. Vocês lembram do vídeo de David que a gente colocou? Ele disse, eu estava indo bem, depois chegaram os concorrentes, e eu tive que fazer diferente. Eu criei promoções, ele criou uma série de coisas para se destacar. Então, você tem que fazer isso. Você tem que admitir que esse trânsito que você tem, ou seja, esse ambiente chamado mercado, em que todo empreendedor atua, ele é bem mais complexo e muito exigente. Cada dia mais está se tornando mais complexo. As dificuldades sempre vão aparecer e você tem que superar essas dificuldades para você conseguir sobreviver nesse mercado. Então, é preciso ser persistente, arriscar caminhos que ninguém foi. Por isso que tem essa imagem aí. Se informar, buscar o máximo de eficiência, sem abrir mão da qualidade. Então, essa é uma outra característica, ou seja, para você vencer as dificuldades. Nós temos também que valorizar o seu sucesso, focar no sucesso, autoconfiança e muito trabalho. Isso. Eu quero chegar ali, eu confio que eu vou chegar ali e eu vou trabalhar duro para chegar ali. Esse é o objetivo. O sucesso de um empreendimento envolve muitos fatores e está bastante associado ao lucro obtido. Mas não é só isso, não. Não é só gerar lucro. Ele está associado também ao conhecimento que você tem do seu negócio, dos seus clientes, o nível de satisfação que você levanta todos os dias e acredita que ao abrir a porta do seu negócio você vai ter muito mais satisfação. O sucesso é um conjunto. Vocês lembram como no vídeo de David ele também fala, a gente tem que fazer o cliente sorrir, ele entende quem eram os clientes, ele criou o call center, ele fez uma série de distinções para fazer com que conseguisse valorizar o sucesso dele. Bom, aí nós temos 10 características empreendedoras, pessoal. Essas 10 características, houve uma pesquisa na década de 50 e 60, alguns cientistas, eles estudaram o comportamento empreendedor e eles perceberam que empresários bem-sucedidos, eles tinham certas características de personalidade muito parecidas, tais como autoconfiança, motivação, iniciativa. Então, teve um cientista chamado Julian Rotter, em 1966.
ele chamou isso de locus de controle interno ou externo. Que ele dizia que o locus de controle interno, que é algo que quem tem, ou seja, tende a atribuir a si mesmo o controle das coisas e a responsabilidade por seus próprios resultados. Essas pessoas que têm esse locus de controle interno, ela é muito mais bem-sucedida. Então, de novo, quem tem o locus de controle interno, essa pessoa ela atribui a si o controle das coisas e a responsabilidade pelos próprios resultados. Se o meu resultado não for bom, eu sou o culpado. Se o meu resultado for bom, eu sou o culpado. Essas pessoas que têm essa perspectiva são mais bem-sucedidas, segundo a pesquisa desse cientista. E essas pessoas também, na pesquisa dele, ele identificou o locus externo, que é quem costuma localizar o motivo do sucesso ou insucesso a fatores externos. É aquele caso que eu falei dos dois adestradores. Um bota o foco em si, o outro bota o foco externo. Então, essas pessoas, geralmente elas dizem que é falta de sorte, é falha da outra pessoa. Isso faz com que... Deixa eu voltar aqui, que eu bati sem querer. Isso faz com que as pessoas que têm esse locus interno, elas se desenvolvam muito mais. Então, depois a ONU ela fez uma pesquisa no mundo inteiro para descobrir essas características empreendedoras. E eles descobriram que realmente isso existe, e as pessoas que têm sucesso, elas são muito parecidas. E tem 10 itens, que são esses que vocês estão vendo aí na tela, que fazem com que essas pessoas tenham sucesso. E essa pesquisa foi no mundo inteiro. A partir disso, a ONU, as Nações Unidas, ela visando desenvolver as características empreendedoras, elas desenvolveram um programa que no Brasil é aplicado pelo Sebrae, chamado Empretec. Alguém já ouviu falar nesse programa chamado Empretec? Não? Não, professor. Esse programa ele visa desenvolver em pessoas que têm esse potencial ou querem ser empreendedoras essas características aqui, porque essas características são as características que trazem sucesso a qualquer empreendedor. Então, isso aqui a gente vai trabalhar na próxima aula, cada um desses 10 elementos aqui. Mas eu já gostaria que vocês começassem a pensar num tipo de negócio para vocês. A gente vai fazer um plano de negócio aqui, rapidinho, algo muito simples, porque não temos muito tempo na aula, mas nas próximas aulas eu vou falar dessas 10 características, a gente vai tentar trabalhar isso para montar um negócio. Então, pensem, para a próxima aula, vocês já pensarem que tipo de negócio você gostaria de montar. Tá ok? Certo, professor. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela aula. Antes, André pediu para comentar um pouco sobre a prova, antes da gente finalizar. Professor, volta aí para onde estava, por favor. Agora. Eu vou colocar esses slides depois junto com a aula, tá certo, pessoal? Não, é porque eu estava ainda lendo. Obrigada. Pois não. Então, só comentando sobre a prova vai ser no sábado, sobre aquela primeira fase do nosso conhecimento. É um questionário, tudo que está na apostila, tá certo, pessoal? Não tem nada diferente, nada do que eu não tenha comentado. É um questionário com 10 questões, só de marcar lá para vocês responderem. O tempo, André, eu acho que é suficiente. Eu acho que vocês têm de 7 a meio-dia, não é isso? Eu deixei lá para vocês. Como assim? O questionário vai estar disponível de 7 horas da manhã até meio-dia? Exatamente. Deixa eu olhar aqui como foi que eu coloquei lá. Não, parece que era até 6 da noite, era até 8 da noite. Até às 18 horas, então é isso. Perdão. Até às 18 horas. Então, vocês têm um questionário para vocês se preencherem. Então, você só terá uma chance para preencher esse questionário, tá? Professor, tudo bem. Eu estou entendendo aí que o senhor está dizendo que a questão, assim, os questionários estão tão fáceis, tá, tudo mais, mas o senhor não podia, tipo, botar mais tentativas e um período maior, não? Não. Para que a gente possa É uma ter prova, mais... André. Oi? É uma prova. Então, é como se fosse uma prova em sala de aula. Então, você vai ter...
As 2 horas dá para fazer tranquilo. Só que a questão, o tempo expira e sai. Aí, às vezes, a gente perde a prova. Mas só vai expirar se em 2 horas você não responder. Não, ele expira se a pessoa... 1 hora, mais ou menos, assim. Porque, às vezes, a gente tá lendo, aí, às vezes, esquece de marcar logo. Aí, expira o tempo. Quando a pessoa responde tudo, vai enviar, aparece sessão expirada. Você perde todas as respostas. Gabriela, só vai, pelo menos o conhecimento que a gente tem do sistema o sistema, na hora que você inicia, ele abre o contador lá. Se o professor programou para 60 minutos, em 60 minutos ele vai expirar. No caso, você está programado, se não me falha a memória, estou abrindo aqui, para... Tem 2 horas lá. 2 horas. Só que o sistema expira em 1 hora. O sistema mesmo, o SIGA-A, não é a prova, não. O tempo lá fica 2 horas. Sim, mas se você... Só se você passar 1 hora sem dar nenhum clique lá no SIGA-A. Porque toda vez que você dá um clique, você, por exemplo, marcou uma questão, adiantou, ele zera. E aí você volta a contar os 60 segundos. Agora, se você passar 1 hora... Eu marquei as alternativas, aí quando eu enviei, deu sessão expirada. Você aí passou mais de 1 hora? Não tinha mais alternativa para coisar. Não tinha mais alternativa? Provavelmente pode ter acontecido isso porque você demorou muito tempo entre uma alternativa ou deixou a tela aberta e passou de 1 hora sem enviar. No meu caso, eu acho que está configurado para ele enviar automaticamente o que você respondeu, tá? Oi, André. Tem essa questão do sistema aí que o pessoal está falando. Parece que se você não mexer no sistema, ele fica lá parado. Agora, quando você mexe no sistema, aí ele começa a contar. Quando a gente está fazendo as outras atividades, certo? Que a gente tem um período, a gente tem tipo 2 ou 3 tentativas. Um questionário. Certo. Aí, por exemplo, eu estou fazendo lá, conta 1 hora, vai na contagem decrescente, por exemplo, de anatomia. Eu estava fazendo ontem, aí vai contando. E o tempo lá no sistema, se eu não me engano, vai contando um pouco mais devagar. Aí, realmente, tem que ver essa questão do sistema. Por isso até que a questão de tentativas, eu falei, se pudesse botar até assim, uma a mais, por exemplo, porque se acontecer isso que o pessoal está falando aqui, professor, aí a pessoa pelo menos podia ter uma outra chance, tá entendendo? E a questão do horário também é de 7 da manhã, até que horas que o senhor falou? Às 18 horas. Até 6 horas, né? Tá bom. Tudo bem, tudo certo. É uma prova, tudo bem, entendi. Mas é isso, a questão do sistema tem que ver isso. Porque realmente, tem hora que você está fazendo, aí quer salvar, aí dá erro. Aí você só tem uma tentativa. Aí você se ferra, entendeu? Por isso que eu falei na questão de poder botar uma tentativa a mais, ou 2, não sei, entendeu? Aí é com o senhor. Eu só estou falando assim minha opinião e também para a gente ajudar todo mundo. Tudo bem, pessoal. Eu vou ser bonzinho. Vocês terão 2 tentativas, tá? Mas, lembrando, se queimar uma, a outra vai automática, viu? A prova tá tudo marcar X, professor? Tudo marcar X, é bem tranquilo, nem se preocupe. 60 minutos eu acho que vocês terminam tranquilo. Isso aí é bem fácil, tá todo o conteúdo, vocês conseguem responder de maneira muito tranquila. Todo o conteúdo que a gente viu até agora, né? Todo o conteúdo, exceto empreendedorismo, tá certo? Tá bom, sim, senhor. Professor. Oi. Quer dizer que o horário da nossa aula amanhã não vamos ter, porque vamos fazer a prova. Amanhã vamos fazer a prova, exatamente. Amanhã não, no sábado, né? Sábado, perdão. Eu pensando que hoje já era sexta. Agora, depois de sábado, que vamos fazer esse exercício, só vamos ter agora 3 aulas do senhor, né? Que aí a gente está trabalhando em empreendedorismo. E aí na próxima aula eu quero que vocês pensem em um negócio, para vocês já virem para a aula pensando no tipo de negócio, para a gente começar a trabalhar essas características aqui, tá certo? Ok. Obrigada. Por nada. Alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma. Então, eu gostaria que vocês dissessem com uma palavra como é que foi a nossa aula hoje. Maravilhosa, professor. Foi boa.
esclarecedora. Perfeito, professor. Vai fazer a chamada, professor? Não, não precisa não. Vocês já estão registrados aqui. Professor, Maria José, ela não assistiu a aula do senhor porque foi levar o filho dela no médico. Ela Tranquilo. pediu para avisar. Tá certo. Eu vou colocar essa aula lá também no Siga, tá? E junto com os slides que eu postei aqui. Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Lembrando que o link é fixo. Sempre o mesmo link, tá certo? Podem entrar no horário. Se tiver alguma alteração, alguma outra coisa, eu vou informar vocês do que aconteceu. Por exemplo, se a aula vai ser síncrono ou não, eu sempre informo. Se não informar nada, podem entrar que eu estou aqui esperando vocês, tá certo? Qualquer coisa, professor, fale comigo lá naquele WhatsApp, eu falei com o senhor. Aí você pode falar comigo, que eu sou representante, aí passa as informações. Que às vezes, porque assim, às vezes os professores, tem poucos professores que estão lá no grupo da gente, certo? E até outros que não estão, às vezes a gente não sabe. Ele fica sabendo se vai ter aula ou não, e assim, quase em cima da hora, entendeu? Certo. Mas já que a gente tem um contato com o senhor, e eu falei até com o senhor, qualquer aviso, você pode mandar para mim que eu mando para a turma. Tá ótimo, André. Muito obrigado, então. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, pessoal. Boa prova, viu? Até mais. Tchau. Obrigada e tchau. Tchau.